Corey e Eric pareciam que tinham a vida perfeita. Eles eram apaixonados um pelo outro, tinham 3 filhos lindos e uma bela casa. Além disso, eles tinham muitos negócios que movimentavam milhares de dólares por ano. Mas tudo isso mudou após uma comemoração da família por ter conseguido comprar uma mansão. A noite de comemorações terminou com drinks duvidosos, um corpo e muitas dúvidas do que de fato teria acontecido naquela casa. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar o caso Corey e Eric Hitchens. E antes de você continuar assistindo o vídeo, como sempre eu vou pedir para você não esquecer de curtir o meu vídeo e de se inscrever aqui no meu canal. Deixa aqui um comentário também para ajudar no engajamento do conteúdo. Eu também quero agradecer a cada um de vocês por ter me ajudado a chegar à marca de 60 mil inscritos. Agora a próxima meta é 70 mil, então se inscreva se você ainda não é inscrito para me ajudar. E para quem está chegando agora, nós postamos de 2 a 3 casos por semana, então se inscreva para você não perder nada. E eu também abri a possibilidade de você se tornar um membro do canal, que é uma forma de apoio no meu trabalho e com isso você terá acesso a vários benefícios. Então clica no primeiro link da descrição e se torne um membro. Eu também faço conteúdos exclusivos para a rede social de fotos, então me segue lá, o arroba estará aqui na tela. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Nas primeiras horas da madrugada do dia 4 de março de 2022, que foi quando tudo aconteceu, a Lisa Darden tentou consolar a sua filha Corey Hitchens, de 31 anos na época. A Corey tinha acabado de saber pela equipe de emergência que seu marido Eric estava morto. Ela estava aos prantos, sem acreditar no que tinha acontecido, e nesse momento na casa também estavam seus irmãos, Ronnie e DJ, para dar o apoio que a Corey precisava naquele momento difícil. Antes de tudo acontecer, ainda naquela noite, a Corey e o Eric estavam comemorando o fato de terem comprado uma mansão linda para investimento, que era o sonho deles. A ideia era comprar, reformar e depois revender essa mansão. Então, durante a noite, ela resolveu servir uma bebida para o Eric. Ela preparou um Muscat Mully para ele, que é uma bebida feita com vodka e cerveja de gengibre, e levou para o quarto do casal. Depois disso, segundo a Corey, eles foram para a cama por volta das 9 e 9h15 da noite, mas o filho de 9 anos do casal teve pesadelos naquela noite. E por isso a Corey foi se deitar com o filho até tentar fazê-lo dormir. Depois que o filho dormiu, ela voltou para o quarto do casal e foi nesse momento que ela falou que viu o marido caído no chão. E ele estava aos pés da cama. Nesse momento já passava das 3 horas da manhã e a Corey imediatamente ligou para a emergência. Ela seguiu as instruções do atendente e tentou fazer os primeiros socorros enquanto os socorristas se dirigiam até a casa do casal. Porém, naquele momento já era tarde demais. O Eric não estava mais vivo. Inicialmente, os socorristas suspeitaram que o Eric tinha sofrido um aneurisma. Ele tinha apenas 39 anos nessa época e era pai de 3 filhos pequenos. E mesmo os filhos do casal sendo crianças, eles perceberam que tinha algo errado acontecendo naquela noite. Afinal, rapidamente a casa foi cercada por policiais e também por ambulâncias. E enquanto tudo acontecia, eles ficaram no sofá sentados, chorando muito. Aquilo era uma cena bem diferente do que estavam acostumados. Afinal, até então, eles eram uma família perfeita e feliz. O Corey e a Eric se conheceram em 2009 em uma loja de materiais de construção chamada Home Depot, que é bem famosa lá nos Estados Unidos. E naquela época a Corey trabalhava como caixa e o Eric trabalhava no ramo de construção. E por isso ele era um cliente frequente na loja onde a Corey trabalhava. Durante bastante tempo ele já tinha um certo interesse na Corey, mas ele ainda não tinha tido coragem de pedir o número de telefone dela. Por isso ele pediu que um amigo dele fosse conversar com a Corey e pedisse o número de telefone dela. E a Corey passou o número sabendo que era para o Eric, ou seja, ela também se interessou por ele. O Eric então a convidou para sair e logo no primeiro encontro eles se deram muito bem e logo eles começaram um namoro e eles ficaram completamente apaixonados um pelo outro. A Corey o apresentou para toda a família dela e também para os seus 2 irmãos mais velhos e logo de cara todos se deram muito bem. Parecia que ele se encaixava perfeitamente na vida da Corey. Depois de 4 anos de relacionamento, em 2013, eles se casaram e logo tiveram os filhos. Eles moravam na cidade de Camas, em Utah, e o primeiro filho do casal foi o Carter, depois veio o Ashton e o caçula Wilson.
E a paternidade também se encaixou perfeitamente na vida do Eric. Ele amava passar tempo livre com os meninos e ele os ensinava tudo o que podia. Tanto que os 3 filhos idolatravam o pai. E é dito que ele também idolatrava os filhos. A família da Corey também acabou conhecendo a família do Eric, que era os Richins, inclusive as 2 irmãs do Eric, a Kate e a Amy. E todos viraram como se fosse uma grande família, e todo mundo se dava muito bem. O Eric então continuou seu negócio no ramo da construção e a Corey abriu sua própria imobiliária. E junto eles compravam casas, consertavam e depois vendiam. A empresa do Eric continuou a crescer bastante e eles viviam muito bem financeiramente falando. Não tinha nada que eles não pudessem comprar. Então eles compravam tudo aquilo que eles podiam, tudo aquilo que eles queriam. Eles viajavam muito, passeavam bastante. E no tempo livre, o Eric adorava fazer caças a animais. E juntos eles viajaram pelo mundo todo. E para quem via de fora a vida do casal, parecia que realmente eles tinham tudo o que desejavam. Eles pareciam ser uma família feliz, com filhos lindos, uma situação financeira muito favorável. Isso tudo até aquele fatídico dia 4 de março de 2022. Após o Eric falecer, a Corey parecia estar completamente devastada e seus irmãos e sua mãe se reuniram na casa para dar o apoio necessário a ela, porque agora ela era uma mulher super jovem, viúva e com 3 filhos pequenos para criar sozinha. Além disso, ela tinha perdido seu companheiro de vida, quem ela amava tanto. Porém, logo após o Eric falecer, algumas verdades começaram a vir à tona. Nos meses seguintes, à trágica morte do seu marido, a Corey lutou para encontrar um equilíbrio novamente na sua vida e conseguir seguir em frente. Não ter mais o seu marido ao lado fez com que a vida da Corey ficasse completamente conturbada durante os primeiros dias e meses. E com tudo acontecendo muito rápido e também de forma muito inesperada, ela sequer teve tempo para lamentar a partida do seu marido. Ela fez o possível para seguir em frente e conseguir apoiar os seus filhos. E claro que para os 3 filhos pequenos também foi muito difícil. Eles eram muito apegados com o pai. E não ter mais o grande herói deles presente foi algo muito inesperado para as crianças. E aí, ao longo dos meses, a Corey acabou encontrando uma maneira de transformar a sua dor em algo produtivo. Em março de 2023, um ano após a partida do Eric, a Corey teve a ideia de escrever um livro infantil sobre como lidar com a perda, chamado Você Está Comigo? E ela teve a chance de promover o seu livro em um programa de TV chamado Good Things Utah. O livro contava a história de uma criança que tinha perdido o pai, mas através de outro plano, esse pai ainda permanecia próximo da criança, sendo presente. No livro, ela retrata o Eric, seu marido falecido, como um anjo que está sempre por perto das crianças. E de alguma forma, escrever aquele livro foi terapêutico para Corey e também para os filhos dela. Enquanto a família tentava colocar a vida nos trilhos novamente, a polícia estava investigando a morte do Eric. E poucas semanas depois da aparição da Corey na TV para promover o seu livro, em 8 de maio de 2023, ela foi acusada de ter tirado a vida do marido. Isso porque, pouco depois do funeral do Eric, o resultado da autópsia revelou a causa da morte. E, na verdade, não tinha sido aneurisma, mas sim uma dose 5 vezes mais alta do que a dose letal de fentanil. A partir disso, a investigação se iniciou e a principal suspeita sempre foi a Corey. Logo após esse laudo sair, a família da Corey disse que o Eric fazia uso de substâncias de forma recreativa. Eles falaram que quase todos os dias ele tomava uma dose de THC, que é uma substância psicoativa da cannabis, e ele tomava para relaxar no final do dia. Isso não era segredo para ninguém. De acordo com o irmão da Corey, Rony, o Eric nem sempre conseguia essas gomas de THC de fontes confiáveis. Ele falou que em quase todas as viagens que eles faziam juntos, o Rony disse que via o Eric comprando essa substância de pessoas na rua. Já a mãe da Corey disse que o Eric também às vezes tomava analgésicos sem necessidade, como se fosse uma espécie de vício. E ela falou que com frequência o genro pedia a ela algum analgésico que ela tivesse em casa. Com base nisso, a família da Corey acreditava que o Eric tinha tomado algo que continha fentanil sem ele saber e que tudo não tinha passado de um trágico acidente. Já a família do Eric logo de cara contestou todas essas versões.
Eles acreditam que não foi um acidente, e sim que a Corey colocou algo propositalmente naquele drink que ele tomou poucas horas antes da sua morte. E então, pouco mais de um ano após a morte do Eric, e logo após o livro da Corey ser lançado em homenagem à memória dele, ela foi acusada de homicídio qualificado e levada presa. Nos documentos judiciais, alegam que ela cometeu o crime ao administrar veneno para o Eric. O Greg Scorris, que é o porta-voz da família do Eric, acredita que a Corey colocou uma dose letal dessa substância na bebida que ela preparou para ele naquela noite, aquele Muscle Mully. E segundo o Greg, a dosagem que o Eric ingeriu daquela substância era tão alta que ninguém poderia ter sobrevivido. Diante dessas acusações, logo os problemas familiares que existiam entre o casal começaram a vir à tona. A mãe da Corey disse que, apesar de eles não serem o casal perfeito, eles eram muito próximos e, às vezes, tinham desentendimentos que todo casal tem. Mas uma das diferenças que ocorria entre o casal e poucas pessoas sabiam era o fato do Eric não querer que a Corey trabalhasse. Ele queria que ela fosse uma mãe que ficasse em casa, porém ela sempre foi uma mulher independente e ela jamais aceitaria ficar dependendo dele e cuidando da casa. Outra questão era a quantidade de tempo que o Eric passava fora em viagens de caça. Às vezes ele viajava sozinho e ficava 4 ou 5 meses por ano fora de casa. E isso começou a desgastar a relação dele com a Corey de certa forma, porque ela queria um marido presente, porém ele queria fazer o seu hobby, que era caçar. Outro problema também seria uma suposta infidelidade por parte do Eric que a Corey acabou descobrindo, porém perdoando. Na época em que esses problemas começaram a surgir, o casal começou a fazer sessões de terapia e também aconselhamento para tentar resolver os problemas que eles estavam tendo. E essa é a versão da Corey e da sua família do casamento. Já o representante do Eric e da família dele nega que ele tenha traído a Corey. Ele disse que o Eric tinha um motivo próprio para querer fazer o casamento dar certo. E esse motivo era as crianças. Ele faria tudo o que pudesse para que a família não se separasse. É dito que em um determinado momento o Eric até considerou a ideia de se divorciar da Corey de fato, porque aparentemente eles estavam tendo muitos problemas e realmente não estava dando certo o relacionamento, apesar deles demonstrarem ter a vida perfeita para quem via de fora. Mas é dito que ele acabou desistindo dessa ideia principalmente para que os filhos não tivessem que passar pela separação dos pais. Mas como a separação passou a ser algo iminente naquele relacionamento, o Eric resolveu colocar sua propriedade em um fundo secreto sem contar para Corey e nomeou como a responsável a sua irmã Kate. Ele também acabou removendo totalmente a sua esposa do seu testamento, porém ele nunca contou isso a ela, e o seu testamento ficou no nome da irmã dele também. Então eles tiveram essa fase de problemas no relacionamento, onde houve quase uma separação, porém nos meses que antecederam aos fatos, parecia que realmente o casal tinha conseguido colocar a vida amorosa no eixo. Eles tinham conseguido se conectar novamente como casal, e parecia que as coisas estavam melhores do que nunca. Então, por que a Corey iria querer seu marido sem vida logo naquele momento? Durante as investigações foi descoberta uma apólice de seguro que a Corey havia alterado para ser a única beneficiária. Ela alterou essa apólice em janeiro de 2022, apenas 2 meses antes da morte do Eric. Nessa apólice contém a assinatura do Eric, porém é alegado hoje que a Corey falsificou essa assinatura do marido para obter um adicional de $100 mil nessa apólice. O Eric na época ficou sabendo disso porque a seguradora informou aos sócios da empresa dele que tinha existido uma alteração na apólice de seguro e depois de descobrir isso foi quando o Eric decidiu alterar o beneficiário do seu testamento para sua irmã, sem contar a sua esposa. Ele falou que estava com medo de que ela pudesse tirar a vida dele por dinheiro. E na época dos fatos, na verdade, havia pelo menos 6 apólices de seguro no nome do Eric, totalizando quase $3 milhões. E a beneficiária era a Corey. Além disso, ela também foi acusada de roubar dinheiro das contas pessoais do Eric e se apropriar indevidamente do dinheiro dos negócios do Eric. E o motivo para Corey estar tão desesperada por dinheiro dessa forma seria porque sua imobiliária não estava indo tão bem quanto ela dizia estar. É dito que ela estava se afogando em quase $2 milhões em dívidas.
E aparentemente seu marido valia muito mais sem vida do que divorciado. Porém, a advogada da Corey, chamada Sky Lázaro, contesta todas essas acusações, inclusive que a Corey falsificou a assinatura do marido e que teria roubado o Eric por estar muito endividada. A Sky Lázaro diz que, na verdade, pedir empréstimos bancários para compras de casas é algo normal e é como funcionava a empresa da Corey, e que sempre esses empréstimos eram pagos depois que a casa fosse vendida. A Corey também alega que o Eric sabia exatamente tudo que saía e entrava de dinheiro nas contas dela, e que ele estava ciente inclusive desse empréstimo que ela havia feito. Segundo a Corey também, o marido sempre a apoiava muito nas novas oportunidades de negócios que surgiam, como por exemplo a compra daquela mansão que eles estavam comemorando na noite em que ele acabou falecendo, e ela planejava fechar aquela mansão pelo valor de $2 milhões, e para isso ela acabou pegando um empréstimo no valor de quase $4 milhões, porque ela planejava, além de comprar a mansão, também reformar toda a casa para depois vender por $12 milhões. A casa é tão enorme que moradores locais falaram que era uma monstruosidade e queriam que ela fosse demolida, antes da Corey comprar esse imóvel. A planta desse imóvel conta com copa, escritório, piscina, sala de ginástica, simulador de golfe, quadra poliesportiva de vôlei coberta, parede de escalada, 2 salas comuns, 2 cozinhas e uma sala com experiência de realidade virtual, além de 8 quartos e 12 banheiros. Essa casa pode acomodar até 60 pessoas. E há também uma casa adicional de hóspedes ou de zeladores com 4 quartos e 3 banheiros. E aparentemente comprar essa mansão para revender era o negócio dos sonhos da Corey. A família, como eu falei, já vivia muito bem na questão financeira. Porém, se ela conseguisse colocar seus planos em prática, de comprar essa mansão, reformar e revender por $12 milhões, eles ficariam milionários. E os documentos judiciais revelam que horas depois da Corey ter dado aquele drink ao marido, ela assinou os papéis para fechar a compra daquela mansão. Ela então ligou para os seus amigos e os convidou para comemorar essa nova compra. Horas depois, o Eric estava sem vida. Porém, é dito que o Eric não estava de acordo 100% com esse plano e que essa mansão estava sendo motivos de brigas entre o casal. De acordo com o depoimento de familiares do Eric, pouco antes dos fatos, ele avisou que se algo acontecesse com ele, a Corey seria culpada. Eles também disseram aos investigadores que acreditavam que a Corey havia tentado envenenar o Eric 2 vezes antes dos fatos. A primeira vez teria ocorrido em 2019, quando o casal e 6 amigos estavam de férias na Grécia. Nessa ocasião, o Eric acabou ficando muito doente depois de beber um drink que a Corey tinha oferecido a ele. Já o irmão da Corey alega que tudo não passou de um acidente, porque na ocasião o Eric estava tomando remédios controlados, que não poderia ser misturado com álcool. E segundo o irmão da Corey, o que aconteceu foi que o Eric pediu para a garçonete uma bebida sem álcool, mas ela acabou entendendo errado e trouxe um drink contendo álcool, e isso que fez ele passar muito mal na viagem. A segunda vez que ela teria tentado tirar a vida do marido, segundo a família do Eric, tinha sido 1 mês antes de fato, ele falecer, e tinha ocorrido no Dia dos Namorados de 2022. Eles disseram que a Corey levou um sanduíche para ele naquela noite e depois de dar a primeira mordida, o Eric teve uma reação alérgica tão forte que não conseguia mais respirar. Já a família da Corey alega que foi outro acidente que aconteceu e que o lanche estava estragado e por isso tinha feito mal a ele. A família do Eric também questionou bastante o comportamento da Corey após o enterro do seu marido. De acordo com documentos judiciais, a família disse aos investigadores que 2 dias depois do Eric vir a falecer, a Corey deu um soco na Amy, na irmã do Eric. Ela deu um soco no pescoço e também no rosto da Amy. Isso aconteceu quando a Amy tentou impedi-la de abrir o cofre que eles disseram conter entre $125 mil e $165 mil em dinheiro. É dito que tudo aconteceu durante uma discussão quando a Amy avisou a Corey que ela era a dona daquela casa. Porque, conforme eu falei, o Eric tinha passado tudo para o nome da sua irmã através daquele fundo. E todos esses documentos estavam escondidos naquele cofre que a Corey queria mexer. Mas a Amy tentou contê-la naquela ocasião, alegando ser a dona da casa, e com isso elas acabaram discutindo, se empurrando e a Corey deu aqueles socos na Amy. E no final de toda essa história temos 2 famílias com 2 teorias do que de fato aconteceu.
A família do Eric acredita que a Corey é malévola e planejou tirar a vida do marido. Já a família da Corey diz que nada disso é verdade e que os incidentes que ocorreram foram meros infortúnios. Em junho de 2023, a Corey compareceu ao tribunal para uma audiência de fiança e a questão perante o tribunal era se ela deveria continuar detida sem fiança antes do julgamento ou se ficaria livre até o julgamento. E para convencer o juiz de que a Corey não deveria ser libertada até o julgamento, os promotores apresentaram provas e também chamaram testemunhas para provar que a Corey tinha planejado tirar a vida do seu marido. O promotor Joseph Hill chamou um especialista em celulares que analisou o celular da Corey durante as investigações. E entre as pesquisas encontradas que a Corey tinha feito no Google estavam as seguintes: mensagens de texto excluídas podem ser recuperadas de um iPhone? O FBI pode encontrar mensagens excluídas? E a última pesquisa foi: qual é uma dose letal de fentanil? Então a Corey fez essas pesquisas e foram encontradas no seu celular. Os promotores também chamaram para depor o principal investigador do caso. O promotor questionou o detetive sobre onde a Corey poderia ter conseguido aquela substância usada no crime. E o detetive respondeu que provavelmente com uma das faxineiras da casa, chamada Carmen Lauber. Essa mulher estava em liberdade condicional enquanto trabalhava para a família Richins e ela tinha sido presa por envolvimento com substâncias ilícitas. E na época da investigação ela acabou tendo que prestar um depoimento. Ela disse que no início de 2022, a Corey entrou em contato com ela solicitando que ela comprasse fentanil para um investidor que estava com lesão nas costas. A Carmen então falou que comprou de 15 a 30 comprimidos dessa substância e vendeu para Corey. De acordo com o detetive, isso aconteceu em 11 de fevereiro de 2022, 3 dias antes do Dia dos Namorados, quando a família do Eric disse que a Corey tentou tirar a vida dele com aquele sanduíche. E as coisas não param por aí. Porque, segundo a Carmen, a Corey fez mais compras de comprimidos. A Corey entrou em contato com a Carmen novamente depois de alguns dias, pedindo a mesma substância, mas ela pediu que fosse muito mais forte do que a do lote anterior. E dessa vez, a Corey fez o pagamento usando um cheque no valor de $1.300. E então, apenas uma semana depois dessa compra, o Eric não estava mais vivo. A defesa da Corey alegou que esse pagamento poderia ter sido feito pelos serviços que a Carmen prestava na casa como faxineira e que, como ela tinha antecedentes criminais, ela não era uma pessoa confiável e que os investigadores podem ter pressionado a Carmen a dar esse depoimento, usando seus antecedentes criminais como uma forma de ameaça de que ela poderia voltar para a prisão caso não falasse o que eles queriam ouvir. E para dificultar ainda mais a vida dos promotores nesse caso, não foi encontrada nenhuma mensagem de texto que confirmasse a história contada pela Carmen. Ainda assim, no final da audiência, o juiz decidiu que a Corey iria permanecer presa até o julgamento. Em setembro de 2023, a Corey acabou passando mal na prisão e precisou ser levada às pressas ao hospital. E enquanto ela estava no hospital recebendo tratamento, funcionários da prisão encontraram uma carta manuscrita em sua cela que nunca foi enviada. Ela escreveu e guardou. Essa carta ela tinha escrito para sua mãe e no topo ela escreveu bem grande: "Walk the dog", que seria um pedido para que sua mãe andasse com o cachorro dela. Porém, analisando o conteúdo dessa carta, os promotores chegaram à conclusão que ela estava tentando orientar sua mãe e seu irmão sobre o que dizer no depoimento deles, pois eles seriam ouvidos no tribunal como testemunhas desse caso. E por causa dessa carta, os promotores apresentaram uma moção solicitando ao tribunal uma ordem de proibição de contato da Corey com seus familiares, porque, segundo a promotoria, isso seria uma forte evidência de adulteração de testemunhas. Na carta, ela instrui a mãe dela a induzir o irmão a testemunhar falsamente durante o julgamento. Na carta, ela escreveu que sua defesa irá alegar que o Eric comprou substâncias ilícitas em uma viagem ao México. E ela escreveu o seguinte sobre isso, abre aspas: "Precisamos de algum tipo de conexão. Aqui está o que estou pensando, mas você tem que falar com o Ronnie, que é o irmão dela. Ele provavelmente teria que testemunhar sobre isso", fecha aspas. Em outro trecho, ela escreveu o seguinte, abre aspas: "Eric disse ao Ronnie que recebeu analgésicos e fentanil do México.
Roney deveria receber mensagens do Eric falando sobre ficar chapado também. Reformule isso da maneira que for necessário, para deixar claro. Apenas inclua tudo. A conexão tem que ser feita com o México e as substâncias, fecha aspas. Em uma entrevista sobre esse caso, perguntaram para o Roney sobre isso e ele falou que não poderia falar sobre o assunto. Já a Lisa, a mãe da Corey, falou que tudo o que está escrito na carta são apenas verdades e que todos que conheciam o casal sabiam que o Eric fazia uso de algumas substâncias. Já a Corey tem uma explicação diferente sobre essa carta. Ela diz que a carta é apenas uma ficção. Em telefonemas feitos da prisão que foram gravados e posteriormente registrados nos autos do processo, ela disse à sua mãe e ao seu irmão que a carta fazia parte de um livro que ela estava escrevendo e que era algo particular, e por isso ela não tinha enviado aquela carta. Porém, particularmente, eu não acredito que essa carta seja parte de um livro, porque claramente é uma conversa que ela está tendo com a sua mãe. Inclusive, ela cita o nome de cada um deles naquela carta e não de personagens. Então, parece muito mais uma carta do que um livro. Quanto à moção solicitando que a Corey não tivesse mais contato com a família até o julgamento, o juiz acabou negando, porque ele disse que os promotores não conseguiram provar a adulteração de testemunhas. O julgamento ainda não ocorreu e, enquanto isso, as famílias da Corey e também do Eric tentam conseguir a custódia dos 3 filhos do casal. Mas, por enquanto, os meninos ainda estão morando com um membro da família do Eric. Eles são permitidos a falar com a mãe 2 vezes por semana por videochamada. Caso a Corey seja considerada culpada, ela pode pegar até pena máxima de prisão, que seria prisão perpétua. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Corey é inocente ou ela é culpada? Será que tudo não passou de um acidente? Ele acabou consumindo aquela quantidade de fentanil, usando as pílulas que ele já estava acostumado a usar? Ou então foi a Corey que acabou planejando tirar a vida do marido para ficar com o dinheiro do seguro e pagar as suas dívidas? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Espero que tenham gostado e até o próximo caso.